O Brasil tem uma matriz energética variada, composta tanto por recursos não renováveis como por recursos renováveis. Entre as fontes não renováveis temos o petróleo, que é um combustível fóssil muito importante para a economia brasileira, se destacando na produção do pré-sal e nas inovações tecnológicas da Petrobras. O gás natural, mais limpo que o petróleo e que o carvão, é utilizado na geração de eletricidade e na indústria, enquanto o carvão natural enfrenta aí seus desafios contínuos devido à poluição. A energia nuclear, representada pelas usinas de Angra, contribui com baixa emissão de carbono, mas enfrenta muitos desafios com relação à gestão dos seus resíduos. Em termos de energias renováveis, temos as hidrelétricas, que são a principal fonte de eletricidade do Brasil, mas que causam severos impactos ambientais. A energia solar, que cresce cada vez mais rapidamente, aproveitando, claro, a alta incidência solar do nosso país, a biomassa, principalmente através do etanol, da cana-de-açúcar, que é também uma parte muito importante da matriz, gerando empregos e desenvolvimento regional. O Brasil tem buscado equilibrar o desenvolvimento energético com a proteção ambiental, investindo em tecnologias sustentáveis e diversificando sua matriz com fontes como a energia solar e a energia eólica. É sobre tudo isso que te convido a aprender agora. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Realidade Brasileira aqui no canal Revisão de Concursos, comigo, professor Yuri Matos. Em Realidade Brasileira, estamos abordando em diversas aulas muito da história do Brasil, geografia, geopolítica, sociologia e, claro, uma pitada de economia e seus efeitos na sociedade. Aproveite para deixar sua inscrição no canal e conferir todos os vídeos, todas as aulas que já estão disponíveis aqui. Para continuar produzindo conteúdo e te entregando de forma gratuita, você pode ajudar de 3 formas. A primeira delas é adquirindo o pacote de resumos em mapas mentais do Combo CNU Bloco 8. Então, se você vai fazer esse concurso público, esse combo de mapas mentais é especial para você, porque com ele você vai ter acesso a 525 mapas mentais das disciplinas de português, realidade brasileira, noções de direito e matemática, que são as matérias que você vai resolver aí na sua prova. Todos os mapas mentais seguem o mesmo modelo, o mesmo modelo dos conteúdos que eu utilizo aqui para ilustrar nossas aulas. E lá você vai ter acesso, claro, a muito mais conteúdo para garantir suas revisões nessa reta final da sua prova e garantir que você consiga lembrar de fato de tudo que você aprendeu lá no dia que você estiver resolvendo as questões. Tá bom? Bom, a segunda forma que você tem para ajudar é se tornando membro do canal. Aí você vai desbloquear 16 lives exclusivas, são mais de 24 horas de conteúdo e nessas lives você tem acesso a conteúdo apenas resolvendo questões. Então, questões de concursos que já aconteceram, nessas lives eu resolvo questões, tem algumas de realidade, a maioria são da disciplina de Realidade Brasileira e tem também algumas de noções de direito. Inclusive, as 2 últimas estão liberadas aqui para você conferir gratuitamente, para você dar uma olhada no modelo, na metodologia e, tendo interesse, se tornar membro e desbloquear essas 16 lives exclusivas. E a terceira forma que você tem para ajudar, claro, é deixando seu like, seu comentário, inclusive deixando seu feedback sobre o conteúdo da aula aqui. Essa ajuda é gratuita e, claro, vai também ser uma energia, uma fonte de energia para eu poder trazer mais conteúdo aqui para você, tá bom? Então, sem firulas e sem rodeios, já deu o meu recado, vamos direto ao ponto. Lembre-se, no final da aula vamos revisar tudo, resolvendo o memory card juntos, para garantir que você não tenha deixado nada para trás desse conteúdo. Então, fica até o final, porque todo o conteúdo aqui é desenhado certinho para a sua prova. Então, vamos em frente. Bom, começando pela energia não renovável, mais especificamente aí o petróleo, que é uma fonte de energia não renovável extremamente importante para o Brasil e também para o mundo, sendo fundamental para o desenvolvimento econômico e industrial. Tá, mas professor Yuri, antes da gente falar, do desenvolvimento econômico, do dinheiro, a gente fala muito sempre sobre isso, do motor que o petróleo é para a economia de vários países do mundo, para a indústria, mas o que é de fato o petróleo? Tá? Essa é uma pergunta muito importante. Bom, o petróleo é um combustível fóssil formado a partir da decomposição de matéria orgânica em condições de alta pressão e temperatura, ao longo de milhões de anos. Tá? Ele é basicamente uma mistura complexa, bem complexa, de hidrocarbonetos,
que são compostos principalmente pelos elementos carbono e hidrogênio. E esse composto, essa mistura, é encontrado em reservatórios subterrâneos ou abaixo da crosta do fundo do mar. Perfeito? O Brasil é um dos principais produtores de petróleo do mundo, um dos principais produtores de petróleo do mundo, com grandes reservas localizadas tanto em terra quanto no mar. Então, as reservas do Brasil estão localizadas tanto em terra quanto no mar. O petróleo tem um papel muito importante para a economia do Brasil, porque é uma das principais fontes de energia e, claro, uma importante commodity de exportação, sendo aí um grande motor para a economia do país. A história da exploração de petróleo no Brasil começou lá em 1939, com a descoberta do primeiro poço em Lobato, lá no estado da Bahia. Só que só foi na década de 50 que a indústria petrolífera brasileira realmente começou a se desenvolver, resultando inclusive na criação da Petrobras no finalzinho da década de 50, começo da década de 60. A empresa estatal responsável, a Petrobras, é uma empresa estatal responsável pela exploração, produção, refino e distribuição de petróleo e seus derivados. Eu vou repetir. A Petrobras, que é uma empresa estatal responsável pela exploração, produção, refino e distribuição de petróleo e seus derivados. A Petrobras, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da indústria petrolífera no Brasil, investindo em pesquisa e tecnologia para poder explorar cada vez mais novas reservas. Lá em 2006, o Brasil alcançou a autossuficiência em petróleo. Fique muito atento a esse termo, porque ele é chave e pode ser cobrado. Autossuficiência em petróleo. O que significa? Significa que o país produz uma quantidade de petróleo suficiente para atender as suas próprias necessidades internas. E o Brasil conseguiu alcançar esse feito, essa autossuficiência em petróleo lá em 2006. Uma das maiores descobertas de petróleo no Brasil aconteceu em 2007, quando foram identificadas as reservas do pré-sal, que são localizadas a grandes profundidades no fundo do mar, que fica abaixo de uma camada de sal. As reservas do pré-sal são estimadas em bilhões de barris de petróleo, o que coloca o Brasil em uma posição de destaque no cenário energético de todo o mundo. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, o Brasil produziu aproximadamente 2,94 milhões de barris de petróleo por dia em 2020. Então, o Brasil produziu aproximadamente 2,94, quase 3 milhões de barris de petróleo por dia em 2020, o que acabou colocando o país entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Bom, o petróleo é uma das principais fontes de receita para o Brasil. Isso você talvez já sabia, porque contribui significativamente para a nossa economia. A exportação de petróleo e seus derivados gera bilhões de dólares para nossas receitas, o que acaba impulsionando o crescimento econômico e o desenvolvimento industrial. Só que, além disso, a indústria do petróleo também gera milhares de empregos, tanto diretos quanto indiretos, que vão desde a exploração e produção até a parte de refino e distribuição. Isso tem um impacto positivo nas comunidades locais, principalmente em regiões que são produtoras, como, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, onde lá a indústria petrolífera é uma das principais fontes de emprego e renda. Bom, apesar da sua importância econômica, vamos entender um pouco melhor sobre os impactos ambientais do petróleo, que também é um tema muito importante. A exploração e uso de petróleo tem os seus impactos também muito graves, muito severos para o meio ambiente. Por exemplo, a queima de petróleo e seus derivados é uma das principais fontes de emissão dos gases do efeito estufa, tá? O que contribui para as mudanças climáticas normalmente. Só que, além disso, também temos o problema dos acidentes envolvendo derramamento de petróleo, que pode causar danos ambientais muito graves, porque afeta ecossistemas marinhos e costeiros. Um exemplo foi o derramamento de petróleo do Golfo do México em 2010, que foi um dos maiores desastres ambientais da história, que destacou ali principalmente os riscos associados à exploração de petróleo em águas profundas.
No Brasil, a gente teve o vazamento de petróleo na Bacia de Campos em 2011, que também causou impactos ambientais muito graves, ressaltando aí a necessidade, que acabou dando foco à necessidade de uma regulamentação e fiscalização rigorosa. Bom, um fato curioso aqui é que a Petrobras desenvolveu tecnologia de ponta para a exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Nós temos, inclusive, o efeito desse investimento, dessa tecnologia na prática com a exploração do pré-sal. Então, com isso, a Petrobras se tornou um líder mundial nesse tipo de operação. As operações de exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. As tecnologias desenvolvidas pela Petrobras são exportadas até para outros países, que demonstra a capacidade de inovação da nossa indústria petrolífera aqui no Brasil. Bom, falando um pouco sobre os desafios e o futuro do petróleo, a indústria do petróleo enfrenta muitos desafios. São esses desafios: o primeiro, a volatilidade dos preços, que é a variação, né? O preço do petróleo, sendo uma commodity, o preço é muito instável no mercado internacional. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo é a concorrência com fontes de energia renovável, que tem crescido. Os países têm optado por incluir cada vez mais fontes na sua matriz energética, fontes de energia renovável. E temos o terceiro desafio, que são os desafios com relação à sustentabilidade ambiental, os problemas que são causados em virtude da exploração e uso do petróleo. Para mitigar esses desafios, esses três principais desafios que eu citei aqui, é importante que o Brasil invista em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais limpas e eficientes, além também de tentar cada vez mais ir diversificando sua matriz energética para cada vez mais incluir fontes renováveis na sua matriz. O futuro do petróleo no Brasil vai depender da capacidade do país de equilibrar a exploração das suas reservas, vai ter que equilibrar a exploração das suas reservas com a proteção ambiental, ou seja, continuar explorando, mas ao mesmo tempo protegendo o meio ambiente e fazendo ali uma transição para uma economia de baixo carbono. Isso inclui o desenvolvimento de políticas públicas que promovam, que incentivem o uso sustentável dos recursos naturais e que incentivem a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Perfeito? Bom, fechamos aqui sobre o petróleo, falamos dos desafios e o futuro, de algumas curiosidades, do impacto ambiental, dos impactos econômicos e sociais, das reservas de petróleo no Brasil, a importância do petróleo no Brasil e a definição de fato do petróleo. Agora, seguindo essa mesma linha de estrutura da aula, vamos avançar para o gás natural, que é também uma fonte de energia não renovável. Perfeito? Bom, o gás natural, ele tem um papel importante na matriz energética brasileira também, tá? O gás natural, ele é um combustível fóssil, tá? Formado principalmente pelo metano, pelo elemento aí representado na tabela, representado por CH4, tá? E é encontrado em reservatórios subterrâneos, frequentemente junto com o petróleo, tá bom? Então, professor Yuri, o que é de fato o gás natural? É um combustível fóssil formado principalmente por metano, tá? Nós vimos que o petróleo é por hidrocarbonetos, aqui no gás natural é formado principalmente por metano, CH4, que é encontrado em reservatórios subterrâneos, às vezes até junto com o petróleo. Ele é considerado uma fonte de energia mais limpa em comparação com outros combustíveis fósseis, por exemplo, em comparação com o carvão e com o próprio petróleo, porque a sua queima do gás natural, ela emite menos dióxido de carbono, que é o CO2, que é altamente poluente para a atmosfera, além também de emitir menos outros poluentes. Tá? Então, o dióxido de carbono é o principal exemplo deles. Tá claro o que é o gás natural? Então, vamos avançar. O gás natural é uma fonte de energia versátil e também muito utilizada no Brasil, porque ele desempenha um papel importante para diversos setores, como a geração de eletricidade, indústria, transporte e também, claro, para o uso residencial. O país tem grandes reservas de gás natural, principalmente nas bacias sedimentares offshore, como as bacias de Santos e de Campos. A história da exploração de gás natural no Brasil é até relativamente recente, tá? Mas ele tem ganhado
importância à medida que o país tem tentado diversificar a matriz energética e reduzir sua dependência de fontes mais poluentes. Então, o gás natural, como ele é menos poluente, ele acaba se tornando uma alternativa muito viável por conta dessa característica. A descoberta das reservas do pré-sal, que nós vimos anteriormente, contém também grandes quantidades de gás natural associados ao petróleo. Isso aumentou, inclusive, as reservas de gás natural do país. Agora, falando sobre a produção e consumo, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, o Brasil produziu aproximadamente 134 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, lá em 2020. 134 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia em 2020. O consumo de gás natural no Brasil é distribuído em vários setores. Para geração de eletricidade, a geração de eletricidade é o maior consumidor, porque usa o gás natural para alimentar as usinas termoelétricas, principalmente nos períodos de seca. Quando a geração hidrelétrica, que a gente vai ver na frente, ele fica reduzido. Mas no setor industrial também é um grande consumidor, utilizando o gás natural como matéria-prima e fonte de calor nos processos industriais. Bom, o gás natural tem um impacto econômico muito grande no Brasil, porque contribui para gerar empregos e também contribui para uma significativa receita fiscal. A indústria do gás natural gera empregos tanto diretos quanto indiretos. Esses empregos vão desde a parte de produção, distribuição e comercialização. Além disso, o uso do gás natural na indústria aumenta também a competitividade desse setor, gastando menos com energia e melhorando a eficiência dos processos produtivos. O uso do gás natural também tem os benefícios sociais, principalmente nas áreas urbanas, porque ele é usado como combustível nas residências para aquecer água e até para cozinhar alimentos em algumas residências. Como a gente sabe, que é utilizado como uma principal fonte de energia para aquecer água, para cozinhar alimentos, enfim. A expansão da infraestrutura de gás natural, como gasodutos, acaba melhorando o acesso à energia e qualidade de vida da população. Mas agora falando dos impactos ambientais, embora o gás natural seja considerado um combustível fóssil mais limpo, como eu falei no início, a sua exploração e uso também tem impacto, tá? A queima de gás natural emite menos dióxido de carbono, CO2, em comparação com o carvão e o petróleo. Perfeito. Só que ele contribui para algumas mudanças climáticas, tá? Não está totalmente isento aí. Além disso, o metano, que é o principal componente do gás natural que nós vimos, é um gás de efeito estufa muito potente. O CO, muito mais potente, é um gás de efeito estufa muito mais potente que o CO2. O vazamento de metano, né, durante a produção e distribuição podem ter impactos ambientais severos. Então, aqui a preocupação maior quanto ao gás natural é com relação a vazamentos durante a produção e distribuição, porque ele é formado predominantemente pelo gás metano, que é mais prejudicial ao efeito estufa do que o próprio dióxido de carbono. E o uso dele gera impacto reduzido em comparação ao petróleo e ao carvão, porque ele emite pouco dióxido de carbono. Então a preocupação dele está focada em controlar para que não ocorra vazamento. Perfeito? E claro, considerando essa baixa emissão de dióxido de carbono como gás de efeito estufa. Perfeito? A expansão da infraestrutura do gás natural e de gasodutos também causa impactos ambientais, principalmente em áreas mais sensíveis, como florestas e ecossistemas marinhos. Então é importante que as operações de exploração e distribuição do gás natural sigam aí rigorosos padrões de segurança para poder minimizar esses impactos. Ou seja, para poder fazer com que o gás chegue até as residências, chegue até a indústria. Para acontecer isso, vai abrir os caminhos, vai ter que fazer a instalação, vai ter que fazer a implementação, instalação de gasodutos, e isso acaba trazendo ali os impactos ambientais também, tá? Uma curiosidade sobre o gás natural é que o Brasil tem investido em tecnologias para poder aproveitar o gás natural de uma forma mais eficiente e sustentável. Um exemplo disso é a utilização do gás natural veicular, o GNV, que você provavelmente já deve ou ter utilizado ou já deve ter conhecido alguém que usa o gás natural veicular em automóveis, em veículos, que é uma alternativa mais limpa e muito mais econômica em comparação do que a gasolina e o diesel, apesar de, claro, ter seus riscos com relação à segurança do uso nos veículos, tá?
o uso do IGNV, o gás natural veicular, tem crescido muito no país, principalmente em grandes cidades, onde contribui aí para a redução da poluição do ar. Perfeito? A diversificação da matriz energética com o aumento de participação de fontes renováveis, como a energia solar e a eólica, também é muito importante para poder reduzir a dependência do país de combustíveis fósseis e acabar promovendo o desenvolvimento sustentável. Então você já percebeu que a gente está indo aqui para o futuro ideal, onde a gente passa a incluir cada vez mais, ter uma parcela cada vez maior dentro da nossa matriz energética aí de recursos renováveis do que das fontes não renováveis, independente se um ou outro emite menos ou mais gases nocivos para o meio ambiente. Perfeito? Continuando ainda no capítulo de energias não renováveis, vamos agora tratar do carvão natural. Perfeito? Que é o carvão natural? Bom, ele é um combustível fóssil formado a partir da decomposição de plantas e de matéria orgânica ao longo de milhões de anos em condições de alta pressão e temperatura. Então, está muito próximo do que a gente viu da definição do petróleo. Só que fique atento porque existem diferentes tipos de carvão, classificados de acordo com o teor de carbono e de acordo com o teor de carbono e também da quantidade de impurezas. Então, nós temos turfa, o limito, a hulha e a antracita. No Brasil, o tipo de carvão mais comum é a hulha, que tem aí um teor de carbono intermediário em comparação com esses demais tipos. Perfeito? No Brasil, o carvão mineral é utilizado aí principalmente na geração de energia elétrica e na indústria siderúrgica. As reservas de carvão estão concentradas na região sul do país, principalmente ali nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A história da exploração de carvão no Brasil ele remonta desde ali do final do século XIX, com o início da mineração em Santa Catarina. Durante o século XX, o uso do carvão foi crescendo, foi se expandindo, principalmente na indústria siderúrgica, que foi se desenvolvendo durante justamente esse período, durante o século XX, e que é utilizado como redutor na produção de aço. Bom, segundo a empresa de pesquisa energética EPE, o Brasil produziu cerca de 5,3 milhões de toneladas de carvão mineral em 2020, embora o país possua reservas significativas, mas olha só, a qualidade do carvão brasileiro é considerada baixa em comparação com o carvão que é importado, que possui um maior teor de carbono e uma menor quantidade de impurezas. Então, o nosso carbono aí, a hulha, tem uma característica de um teor de possuir, na classificação, ser considerado ter uma qualidade baixa com relação ao teor de carbono em comparação com esse carvão que é importado. Então, por isso, o Brasil importa esse carvão principalmente da Austrália e Estados Unidos para poder atender às necessidades da indústria siderúrgica. O consumo de carvão mineral do Brasil é predominantemente na geração de eletricidade. As usinas termoelétricas a carvão são uma importante fonte de energia, principalmente durante os períodos de seca, quando a geração de energia hidrelétrica é reduzida. Então, no entanto, muita atenção, o uso de carvão para gerar eletricidade tem diminuído à medida que o país vem tentando aí diversificar sua matriz energética e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Então, a tendência há uma tendência cada vez maior para a redução do uso do carvão para gerar eletricidade, perfeito? É até praticamente nulo em alguns lugares do país. Bom, a indústria do carvão gera empregos diretos e indiretos nas regiões produtoras, contribuindo para o desenvolvimento econômico desses locais. Então, cidades como Criciúma, Santa Catarina, a mineração de carvão é uma importante fonte de emprego e renda para a população daquele lugar. No entanto, a indústria do carvão também tem desafios, assim como nós vemos no petróleo e no gás natural. A concorrência com as fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como a energia solar e a eólica, tem cada vez mais pressionado o setor a buscar uma maior eficiência e sustentabilidade. E, além disso, a qualidade inferior do carvão brasileiro limita muito a competitividade dele no mercado internacional, onde muitas das vezes, como nós vimos, acaba sendo necessário que o Brasil importe carvão. A exploração e uso do carvão tem impactos ambientais severos. A mineração de carvão pode causar degradação do solo, contaminação de águas subterrâneas e a destruição de habitats naturais. E além disso, a queima de carvão para gerar eletricidade
é uma das principais fontes de emissão do dióxido de carbono, o CO2, que contribui muito para as mudanças climáticas. A poluição do ar causada pela queima do carvão também tem impactos na saúde pública, que aumenta a incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares. Em 2019, inclusive, o Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, estimou que as usinas termoelétricas a carvão no Brasil emitiram cerca de 14 milhões de toneladas de CO2, destacando aí a necessidade urgente de uma transição para uma fonte de energia mais limpa e reduzir cada vez mais o uso e a exploração desse tipo de energia, desse tipo de fonte energética não renovável. Um fato curioso é que a produção de carvão vegetal no Brasil, utilizado principalmente na indústria siderúrgica, é uma prática até bem comum. Ao contrário do carvão mineral, o carvão vegetal é produzido a partir da carbonização da madeira e é considerado uma fonte de energia renovável, inclusive. Mas atenção, desde que a madeira utilizada, claro, seja proveniente de florestas plantadas de forma sustentável. Ou seja, se a madeira utilizada para gerar o carvão vegetal for proveniente de florestas plantadas de forma sustentável, o uso dessa fonte, do carvão vegetal, é considerado uma fonte de energia renovável. Perfeito? Tem essa condição aí. E avançando, o futuro do carvão natural no Brasil vai depender da capacidade do país se equilibrar quanto à exploração desse recurso com a proteção ambiental, que é algo muito presente, né, com relação ao carvão. E, claro, a transição para uma matriz energética mais sustentável. Para tentar mitigar, reduzir esses desafios associados ao uso do carvão, o Brasil tem que investir em tecnologia para capturar e armazenar o carvão, além de também promover o uso eficiente e seguro do carvão em todos os setores. Mas agora vamos para a energia nuclear, que também é considerada uma fonte de energia não renovável, mas que tem aí cada vez mais desempenhado um papel importante na matriz energética no Brasil, sendo uma das opções para poder variar as fontes de energia e garantir um fornecimento mais contínuo. Perfeito? Vamos lá. Professor Yuri, o que é a energia nuclear? Vamos lá. A energia nuclear é gerada a partir da fissão de átomos. Então, vai gravando esses termos, tá? A energia nuclear é gerada a partir da fissão de átomos de urânio e outros materiais radioativos. Durante a fissão, o núcleo de um átomo é dividido, liberando uma grande quantidade de energia na forma de calor. E esse calor é utilizado para produzir vapor, que aciona turbinas e gera eletricidade. Está vendo como é simples? Então, energia nuclear é gerada a partir da fissão de átomos de urânio ou outros materiais radioativos. Perfeito? Beleza, vamos adiante. Durante essa fissão, o núcleo de um átomo é dividido. Tá? Quando ele é dividido, ele libera uma grande quantidade de energia, tá? Na forma de calor. E esse calor é utilizado, por sua vez, para produzir vapor. E esse vapor vai fazer o quê? Acionar turbinas e gerar eletricidade. Ok? A energia nuclear é considerada uma fonte de energia não renovável. Por quê? Porque ela utiliza materiais radioativos que são finitos e não podem ser renovados em um curto período de tempo. No entanto, é uma fonte de energia de baixa emissão de carbono, o que deixa essa fonte uma opção muito atrativa em termos de quê? De redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então, quanto a isso, apesar dela ser não renovável, mas ela tem essa característica, né? Em termos de redução das emissões dos gases do efeito estufa, ela é uma fonte de energia de baixa emissão desse poluente. O Brasil possui um programa nuclear até bem desenvolvido, com 2 usinas nucleares em operação atualmente, o Angra 1 e o Angra 2, que estão localizados, ambas as usinas, em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Juntas, essas usinas têm uma capacidade instalada de aproximadamente 2.000 megawatts, que representa cerca de 3% da capacidade total de geração de energia elétrica, de eletricidade do país. A história do programa nuclear brasileiro começou na década de 50 com o objetivo de desenvolver tecnologia nuclear para uso pacífico.
incluindo a geração de energia elétrica, não o uso de energia nuclear para desenvolvimento bélico, né, como alguns países desenvolveram ali logo após a Segunda Guerra Mundial para poder representar seu poderio bélico. O Brasil começou seu desenvolvimento nuclear ali na década de 50 com o objetivo de desenvolver essa tecnologia para uso pacífico, e um desses usos é a geração de energia elétrica. Em 1975, 25 anos depois, foi firmado um acordo entre o Brasil e a Alemanha para o desenvolvimento de um programa nuclear que incluía a construção de várias usinas nucleares. Só que, no entanto, devido a questões econômicas e também questões políticas, apenas 2 usinas foram concluídas até agora. A energia nuclear no Brasil é utilizada principalmente para gerar eletricidade como opção complementar. Ela complementa outras fontes de energia, como a hidrelétrica, que a gente vai ver daqui a pouco, inclusive garantindo o fornecimento em períodos de escassez hídrica. As usinas nucleares elas são operadas pela Eletronuclear, que é uma subsidiária da Eletrobras responsável pela produção e comercialização da energia nuclear no país. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia Atômica, as usinas nucleares brasileiras geraram cerca de 15 terawatts-hora de eletricidade em 2020, o que representou uma contribuição muito significativa para a matriz energética do nosso país. Principalmente em um cenário de transição energética e diversificação de fontes, que é o que o Brasil tem buscado ao longo dos últimos anos. A energia nuclear tem um impacto econômico positivo, porque contribui para a segurança energética do país e também para diversificar a matriz energética. A construção e a operação de usinas nucleares geram empregos diretos e indiretos, desde a engenharia e construção até a operação e manutenção das instalações. Então, tem a parte, gera empregos nos setores de engenharia e construção das usinas e também, claro, na parte operacional e de manutenção dessas instalações. Mas, além disso, a energia nuclear também oferece uma fonte de energia estável, uma fonte de energia estável e previsível, ao contrário de fontes renováveis como a solar e eólica, que são intermitentes, tá? Então, isso acaba deixando a energia nuclear muito atrativa para poder garantir estabilidade, segurança, estabilidade, previsibilidade do sistema elétrico e evitar apagões. A energia nuclear tem baixos impactos ambientais, como eu citei aqui na aula, em termos de emissões de gases do efeito estufa, uma vez que praticamente não emite CO2 durante a geração de eletricidade à usina nuclear. Só que apresenta muitos desafios relacionados a como é gerenciado os resíduos radioativos, que precisam ser armazenados de forma segura por milhares de anos. E, além disso, acidentes nucleares, embora sejam muito raros, podem ter consequências catastróficas. Então, é difícil acontecer, mas se acontecer, a gente tem como exemplo o desastre de Chernobyl, retratado em diversos documentários, inclusive eu recomendo assistir alguns desses, que aconteceu em 1986. E o acidente também de Fukushima, que aconteceu em 2011. Esses são 2 exemplos de como falha na segurança nuclear podem causar danos severos ambientais e humanos de grande escala. Então é aquela coisa, não emite CO2, né? Em comparação com outras fontes não renováveis. É excelente, tá? Mas a forma como vai ser gerenciados os resíduos radioativos que precisam ser armazenados por milhares de anos já é um grande problema. E o segundo também grande problema é o desafio da manutenção dos acidentes nucleares, que são raros, mas se acontecer, a gente tem aí os exemplos do que já aconteceu nesses 2 casos que eu citei, Chernobyl e Fukushima. O fato curioso é que o Brasil tem uma das maiores reservas de urânio do mundo. Você sabia disso? Pois é. Ele ocupa a 7ª posição em termos de recursos de urânio. Isso representa um potencial estratégico, inclusive, para o desenvolvimento do setor nuclear aqui no país. Tanto para gerar energia, para geração de energia, quanto para aplicações industriais e médicas. E, além disso, o reator nuclear de pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP, foi o primeiro reator nuclear operado no Brasil em 1957.
Esse reator é utilizado para pesquisa e treinamento, destacando aí o papel do Brasil no desenvolvimento de tecnologia nuclear, já desde a década de 50. Mas e aí, o que é que você acha? É viável? É interessante arriscar, investir mais nessa tecnologia? Um assunto que já foi bastante debatido, agora um pouco menos, mas enfim, sempre é uma grande pauta. Avançando na nossa aula, o futuro da energia nuclear no Brasil vai depender, claro, da capacidade do país de operar esses desafios técnicos, econômicos e políticos, porque envolvem muitas decisões, estratégias, isso passa, inclusive, pela questão da opinião pública também, com relação até o investimento em tecnologia, na tecnologia da energia nuclear. A expansão do setor nuclear exige investimentos muito grandes em tecnologia e infraestrutura, além também de políticas de segurança que sejam rigorosos. Tá? Tem a fiscalização para poder garantir a proteção ambiental e a segurança também da população. Você acha que o Brasil já tem maturidade suficiente para poder embarcar de vez no desenvolvimento, né, no avanço dessa tecnologia? Bom, só saberemos com o tempo. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse debate, né? Bom, com a energia nuclear, nós fechamos o nosso capítulo sobre energia não renovável da nossa aula. Estamos quase chegando a 40 minutos de conteúdo, então vamos continuar aqui agora na nossa segunda parte da aula, falando sobre energias renováveis. Não esquece de manter ativado, conferir se está ativado as notificações, porque a segunda aula do capítulo de matriz energética também é uma aula muito importante, que são os recursos minerais, tá? Então, esses são os recursos energéticos e a próxima aula será tratado dos recursos minerais. Perfeito? Sem mais firulas e rodeios, vamos avançar. Começando com a energia renovável, não poderia deixar de ser a hidrelétrica. Então, as hidrelétricas são uma das principais fontes de energia no Brasil, tá? Total. Desempenham um papel muito importante na matriz energética do país. Tá? As hidrelétricas, o que são as hidrelétricas, né, professor? Bom, vamos lá. As hidrelétricas são usinas que geram eletricidade a partir do movimento da água. Cravou, é isso. Geram a eletricidade a partir do movimento da água. Resumidamente é isso. E aí a gente detalha um pouco mais. Elas utilizam a energia cinética, a energia do movimento, e a energia potencial para poder mover as turbinas. Tá? Então, mantém aquele fluxo contínuo da corrente da água passando pelas turbinas, e esse movimento da turbina, essa energia cinética, a energia potencial da água, do movimento da água, vai girar a turbina, então vai se transformar em energia cinética, a grosso modo aqui explicando para você, e essa energia cinética da turbina vai se converter em eletricidade. Tá? Então, as turbinas vão acionar os geradores para poder produzir eletricidade. Perfeito? É isso. As hidrelétricas são consideradas uma fonte de energia renovável. Por quê? Porque utilizam a água. Então, é um recurso natural que se renova. Então, por causa do ciclo hidrológico. Então, a água passa ali pela turbina, continua passando. Existem os ciclos hidrológicos da água. No momento, aquela água que passou, ela vai voltar. Então, ela sempre está... Aquela passagem está se renovando, passando pelas turbinas, né? Então, por isso é renovável. Tem os problemas com relação às secas, né? Os períodos sem chuva, que a gente vai também explorar aqui no conteúdo das hidrelétricas. Vamos adiante. Bom, o funcionamento básico de uma hidrelétrica envolve a construção de uma barragem em um rio para poder criar um reservatório. Então, você tem que construir uma barragem para poder você represar aquela água, né, para poder você manter uma represa, né, esse reservatório de água, e você ir liberando aos poucos, de forma controlada, aquele fluxo de água para poder ir trabalhando aquela turbina que eu acabei de explicar. Essa água armazenada nesse reservatório, ela é liberada de forma controlada, né? Então existe um controle ali, é manipulado esse controle. Então essa água vai passando por turbinas que se transformam a energia do movimento da água em energia elétrica, só detalhando ainda mais. Então, depois de passar pela turbina, a água é devolvida para o leito do rio, continuando ali seu curso natural, uma hora ela vai voltar para o reservatório para poder ser liberada novamente pela turbina. O Brasil é um dos principais líderes mundiais na geração de energia hidrelétrica, graças à sua abundância de rios e à topografia que é muito favorável para isso. As hidrelétricas são a principal fonte de eletricidade do país,
respondendo cerca de 60% da capacidade instalada da geração de energia elétrica do país, 60%. A história da energia hidrelétrica no Brasil começou lá no início do século XX com a construção da primeira usina hidrelétrica em 1901 no estado de Minas Gerais. Desde então, o país tem investido fortemente, tem feito grandes investimentos no desenvolvimento da sua capacidade hidrelétrica, construindo aí grandes usinas ao longo dos principais rios brasileiros. O Brasil tem uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Você sabia disso? Pois é, se destacando aí pela sua capacidade de geração de energia elétrica. Vou falar aqui de algumas delas. Vou destacar a usina hidrelétrica de Itaipu, a usina hidrelétrica de Belo Monte e a usina hidrelétrica de Tucuruí. Na usina hidrelétrica de Itaipu, ela é localizada no Rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Então, Itaipu é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo em termos de capacidade instalada, com 14 gigawatts. Inaugurada em 1984, na década de 80, a usina é um exemplo de cooperação internacional e gera cerca de 15% da eletricidade consumida em todo o Brasil. Também temos a usina hidrelétrica de Belo Monte, que é localizada no rio Xingu, no estado do Pará. Belo Monte é a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, com a capacidade instalada de 11,2 gigawatts. A usina começou a operar em 2016 e é uma das principais fontes de energia para a região norte do país. Fico muito atento. A usina hidrelétrica de Itaipu, isso aqui já foi cobrado inclusive, a Itaipu é localizado no Rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai, tá? Já a usina hidrelétrica de Belo Monte, ela é a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, tá? Estando situada totalmente em território brasileiro. E a usina hidrelétrica de Tucuruí, também localizada no estado do Pará, no rio Tocantins. Tucuruí foi a primeira grande hidrelétrica a ser construída na região amazônica, com a capacidade de 8,3 gigawatts. A usina foi inaugurada lá em 1984 e é fundamental para o fortalecimento aí de energia, principalmente na região norte. As hidrelétricas têm um impacto econômico muito grande, porque contribui para o desenvolvimento da região e também para a geração de empregos, como a gente vem vendo aí em todos os exemplos de fontes de energia e também das fontes não renováveis. A construção e operação dessas usinas criam milhares de empregos, desde a engenharia e construção até a operação e manutenção dessas instalações. Só que, além disso, as hidrelétricas elas fornecem uma fonte de energia relativamente barata e confiável, contribuindo aí para a segurança energética do país. Capacidade de armazenamento de água nos reservatórios permite que as hidrelétricas atuem como reguladoras do sistema elétrico, fornecendo energia de base e garantindo a estabilidade do fornecimento, que você consegue controlar. Sobre os impactos ambientais, embora a hidrelétrica seja uma fonte de energia não renovável, mas ela também tem impacto ambiental. A construção dessas barragens, desses reservatórios, pode levar à inundação de grandes áreas de terras, destruindo habitats naturais e deslocando comunidades locais. A inundação de áreas florestais podem resultar na emissão de metano, que é um potente gás do efeito estufa devido à decomposição da vegetação que fica submersa. Só que, além disso, a alteração desses cursos dos rios, que é totalmente manipulado pelo homem para poder criar esses reservatórios, e essa liberação do fluxo de água para poder girar a turbina, tudo isso que eu expliquei, a alteração desses fluxos vai afetando toda a diversidade aquática e os ecossistemas do lugar. Um exemplo de impacto ambiental das hidrelétricas é o da usina de Belo Monte, que tem sido alvo de muito protesto devido aos seus efeitos sobre as comunidades indígenas e o ecossistema amazônico. A construção dessa usina resultou no deslocamento, para você ter ideia, de milhares de pessoas e na alteração de grande parte do fluxo do rio Xingu. Bom, um fato curioso é que a energia hidrelétrica tem sido utilizada no Brasil desde o início do século XX, mas o país começou a investir massivamente nessa fonte de energia a partir só da década de 70, 1970, quando foi lançado o Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos. Esse programa resultou na construção de várias grandes usinas que hoje são as responsáveis por grande parte da eletricidade gerada no país.
E aqui fechamos mais um tópico da parte que fala sobre energias renováveis, falamos sobre as hidrelétricas, energia hidrelétrica, resultante, né, das usinas hidrelétricas, e agora vamos avançar para a energia solar, perfeito? Que é também uma fonte de energia renovável, uma das que mais cresce no mundo e também no Brasil, sendo aí uma alternativa muito limpa e sustentável para gerar energia elétrica. Vamos entender? Então vamos lá. Professor Yuri, apesar do nome ser bem intuitivo, o que é de fato energia solar? Olha, a energia solar é gerada a partir da radiação solar, que é captada e convertida em eletricidade ou até em calor. Existem duas principais formas de aproveitar essa energia que vem do Sol. Nós temos a energia solar fotovoltaica e nós temos a energia solar térmica. A energia solar fotovoltaica, ela converte a luz do Sol diretamente em eletricidade a partir das células fotovoltaicas. Aquelas células que ficam expostas ao Sol, então ela capta ali a luz do Sol, converte aquilo diretamente para a eletricidade. E essas células, elas são feitas de materiais semicondutores, como materiais, um exemplo é o silício, que produzem uma corrente elétrica quando ele é exposto à luz do Sol. Então esse material, ele tem essa característica, esse material, ele é semicondutor. E os materiais semicondutores, eles são chamados assim justamente por conta disso. Quando eles são expostos a uma luz solar, a incidência, uma forte incidência de luz solar, ele gera uma corrente elétrica justamente, e é justamente essa corrente elétrica que é aproveitada por todo esse aparato, por toda essa estrutura das células para poder gerar essa energia elétrica, perfeito? E no segundo tipo, que é a energia solar térmica, que é um pouco diferente. Aqui é utilizada a radiação solar para aquecer um fluido, né? Que depois ele pode ser utilizado, esse fluido aquecido, pode ser usado para gerar eletricidade em uma usina termoelétrica, tá? Ou até para aquecer a água, aplicações. Então, usado diretamente a energia térmica da incidência solar. Esse tipo de energia é considerado uma fonte de energia limpa porque não emite gás de efeito estufa durante a sua geração. É importante saber, e isso contribui para a mitigação das mudanças climáticas, porque apesar de ser meio óbvio, a gente reforça para você não ser pego desprevenido com perguntas simples na sua prova. Bom, entendemos o que é energia solar de fato, agora vamos falar sobre a importância da energia solar do Brasil, a produção e consumo e como a gente vem fazendo com todos os outros tipos de fontes de energia. Vamos lá. O Brasil tem um enorme potencial para a geração de energia solar devido à sua localização geográfica ser favorável e ter alta incidência de radiação solar durante todo o ano. O país tem se destacado aí na expansão desse tipo de energia, tanto em grandes usinas solares, quanto em sistemas até de distribuição menores, como painéis solares instalados em telhados residenciais e até comerciais. A história da energia solar no Brasil ganhou muita força a partir da última década agora, recente, com incentivos governamentais e a redução dos custos de tecnologia. E o país está entre os 10 maiores mercados de energia solar do mundo, e a capacidade instalada de energia solar tem crescido rapidamente. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o Brasil alcançou uma capacidade instalada de energia solar de mais de 14 gigawatts em 2023, um aumento significativo em comparação com os anos anteriores. E essa capacidade é suficiente para poder abastecer cerca de 7 milhões de residências, o que representa aí uma contribuição muito importante para a matriz energética do nosso país. A energia solar está presente em todas as regiões do Brasil. Eu destaco aí para os estados de Minas Gerais, São Paulo e da Bahia, que lideram em capacidade instalada. Tá? Além das grandes usinas solares, o Brasil também tem experimentado um crescimento até expressivo na geração distribuída, que é onde os consumidores geram sua própria eletricidade a partir dos sistemas de eletricidade fotovoltaicos instalados na sua propriedade. Ou seja, tiver um crescimento, uma tendência de crescimento desse tipo de procura, desse tipo de instalação. Bom, a energia solar ela tem um impacto econômico positivo porque contribui para gerar empregos e desenvolvimento econômico local. Tá? A indústria solar ela cria empregos diretos e indiretos, tanto na área de fabricação, na parte de instalação, na parte de operação e também na manutenção desses sistemas. E além disso, a energia solar ela oferece também benefícios sociais porque reduz a dependência em fontes de energia fóssil,
promovendo aí o acesso a uma energia até em áreas mais remotas. Então, lugares onde é mais difícil a distribuição de energia elétrica pelos meios comuns, né? Apesar de a gente já viver em pleno 2024, mas ainda existe, sim, existe casos, lugares, comunidades rurais. Então, o aparato técnico para a instalação de energia fotovoltaica, pelo menos para essas residências que são mais afastadas, é interessante, é benéfico para eles não sentirem tanto com a falta de energia na rede elétrica comum. Então, acaba sendo um backstage, um backup de solução rápida para que ele possa ter pelo menos um funcionamento de serviços básicos, né? Básicos numa situação de falta de energia na rede principal. Sobre os impactos ambientais, a energia solar tem baixos impactos em comparação com todas as fontes de energia convencional que a gente acabou de ver, inclusive. A geração de eletricidade a partir da energia solar não emite poluentes atmosféricos nem gases do efeito estufa. E aí contribui, claro, naturalmente para a proteção do meio ambiente. No entanto, eu falo no entanto, sempre tem um lado negativo, né? Nem tudo é positivo. Bom, a fabricação de painéis solares envolve o uso de materiais e processos que podem ter impactos ambientais. Por exemplo, a mineração do silício, como eu falei, que é um material que tem essa característica de ser semicondutor. Então, a mineração de silício, por exemplo, pode causar aí uma degradação ambiental se não for realizada de forma sustentável também. Então, há uma preocupação com relação à degradação desse material. Além disso, o descarte inadequado de painéis solares aí no final da sua vida útil, que pode vir a acontecer no futuro, né? A gente está vendo aí a instalação, né, o início do uso desses painéis, então eles têm uma vida útil, até porque é um material que vai perdendo a sua capacidade ao longo do tempo. Apesar de ser um tempo longo, relativamente longo, mas uma hora vai acontecer. Então imagina, está sendo feito todas essas instalações desses painéis, são estruturas, né, muitas delas até bem robustas, grandes. Uma hora, todo esse material vai precisar ser descartado. Então, tudo tem que ser considerado. Então, se acontecer o descarte inadequado desses painéis, pode sim acabar resultando na poluição. Então, a gente destaca aqui a importância da reciclagem, e o gerenciamento desses resíduos. Claro que afeta em menor quantidade o meio ambiente, mas é importante a gente destacar aqui. O fato curioso é que a maior usina solar da América Latina está localizada no Brasil, sim, no estado da Bahia, a usina solar de Pirapora. Ela tem uma capacidade instalada de mais de 400 megawatts e é um exemplo do potencial do país para se tornar um líder global em energia solar. Além disso, o Brasil tem explorado o uso de energia solar em aplicações inovadoras. Veja só, a instalação de painéis solares flutuantes em reservatórios de hidrelétrica, sim. Essa abordagem não só aumenta a capacidade de geração de energia, mas também ajuda a reduzir a evaporação da água nos reservatórios. Então, quando são instalados os painéis nos próprios reservatórios, né, ficando ali nos reservatórios de usinas hidrelétricas, então são instalados os painéis, né, os painéis solares na superfície da água. Então, isso ajuda com que essa água que está represada, ela não evapore, né? Sendo utilizado, tendo uma eficiência maior na utilização dessa água para o fluxo, para girar aí a turbina da hidrelétrica. Então, você ajuda, inclusive, para reduzir a evaporação, uma vez que aquele espaço vai ficar ocupado por um enorme painel, e ao mesmo tempo que esse painel está aproveitando aquele espaço na água, né, que não está sendo utilizado para nenhuma outra coisa. Então, ele está sendo utilizado para captar a energia do sol. Uma excelente ideia e um pioneirismo absurdo do Brasil em explorar esse tipo de aplicação. Bom, a energia solar no Brasil, o uso da energia solar no Brasil é muito promissor. Também tem seus desafios relacionados à integração da energia solar na rede elétrica. Essa é uma preocupação que a gente vai ver também na energia eólica. Então, o grande desafio é integrar essa energia solar na energia elétrica, na rede principal, né? E outro desafio é o financiamento de projetos. Para mitigar esses desafios, é necessário investir de fato em tecnologias de armazenamento de energia, como baterias, para poder garantir a estabilidade no fornecimento de eletricidade. Perfeito? Bom, chegamos ao final de mais um tópico, finalizamos inclusive a parte de energia solar. Vamos agora avançar para a energia eólica
Depois vamos fechar com biomassa, lembrando que vamos resolver memory cards, como a gente está fazendo já nas aulas anteriores, para poder garantir que não tenha passado nada batido aqui para você sobre esse conteúdo da aula de hoje. A primeira aula, abrindo aí o módulo de matriz energética do nosso curso de realidade brasileira, que está disponível aqui gratuitamente no canal para você aproveitar. Como eu falei, você pode ajudar deixando seu like, o seu comentário e se tornando membro do canal para desbloquear as lives, que são exclusivas, né? São 16 lives, 24 horas, mais de 24 horas de conteúdo resolvendo questões de outros concursos da matéria de realidade brasileira e ou adquirindo o combo de mapas mentais do bloco 8 CNU com 525 mapas mentais de português, realidade brasileira, noções de direito e matemática. Perfeito? Vamos adiante. Bom, agora vamos falar da energia eólica, que é uma fonte de energia muito limpa e sustentável, que tem ganhado muito destaque na matriz energética, tanto do Brasil quanto do mundo. O que é a energia eólica, professor? Bom, vamos lá. A energia eólica é gerada a partir do movimento do ar, ou seja, dos ventos. As turbinas eólicas, que lembram aí grandes cataventos, né? Parece grandes cataventos, capturam a energia cinética dos ventos, né? O vento, o movimento, a velocidade dos ventos, e transforma isso em energia mecânica, tá? Das suas turbinas. Essa energia mecânica é então convertida em eletricidade por um gerador. Então a dinâmica aqui da conversão das energias é muito parecida com a hidrelétrica, tá? A diferença é que uma usa o movimento da água, o fluxo da água, e aqui usa o movimento do vento, o fluxo do vento. Energia eólica é considerada uma fonte de energia renovável. Por quê? Porque depende de uma fonte inesgotável, que é o vento, né? A fonte, né? O vento nunca vai parar de acontecer, de existir, claro, sendo instalado em locais estratégicos, claro. Então, sempre vai ter vento constante trabalhando ali para poder girar os cataventos, né? Como muita gente chama. E também não emite gases do efeito estufa durante a geração de eletricidade, tá? Vamos falar agora da importância dessa energia para o Brasil. O Brasil tem um enorme potencial para gerar energia eólica devido à sua extensa costa litorânea e às áreas com ventos que são constantes, principalmente na região Nordeste, como você já deve imaginar. O país tem se destacado muito na expansão da energia eólica, tanto em termos de capacidade instalada, quanto na participação já da matriz, na própria matriz energética. Então, quando eu digo tanto em termos de capacidade instalada quanto na participação da matriz energética, é que o processo para até a instalação dos parques eólicos, para isso poder começar a funcionar, integrando a energia que são geradas por esses parques, a matriz energética, a rede principal de energia, esse é um processo demorado, processo de longo prazo, exige muito investimento e muito aparato técnico. E o Brasil, além de ter já uma grande expansão da instalação dos parques eólicos, já conta também com a integração dessa energia gerada por esses parques na matriz energética, na rede. E a história da energia eólica no Brasil começou a ganhar força, é muito recente, na última década, impulsionada principalmente por políticas governamentais e incentivos para essas energias renováveis. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de energia eólica do mundo. E a capacidade instalada tem crescido cada vez mais. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Eólica, a ABE Eólica, o Brasil alcançou uma capacidade instalada de energia eólica de mais de 22 gigawatts em 2023. E isso representa cerca de 11% da matriz elétrica nacional, 11%. Essa capacidade é suficiente para abastecer 20 milhões de residências, para você ter uma ideia. Energia eólica está presente em muitas regiões do Brasil. Destaque aí para o Nordeste, que concentra cerca de 80% da capacidade instalada no país. Só que estados como Bahia, Rio Grande do Norte e o Ceará lideram em capacidade instalada. Por isso, eles acabam se beneficiando por conta dos ventos, que são constantemente muito fortes em toda essa região. Energia eólica tem um impacto econômico gigante, porque contribui para gerar emprego e também para o desenvolvimento econômico, principalmente nessas regiões que são historicamente menos desenvolvidas.
A indústria eólica cria empregos em áreas como na fabricação, instalação, operação e manutenção dessas turbinas eólicas. Só que, além disso, a energia eólica oferece benefícios sociais também, porque promove o desenvolvimento dessas regiões e o acesso à energia em áreas mais remotas. Em muitas comunidades rurais, a energia eólica tem sido aí uma solução até eficaz para poder eletrificar essas regiões que não são atendidas pela rede elétrica convencional, melhorando a qualidade de vida dos habitantes. Um pouco do que acontece da energia solar, inclusive, tá bom? Sobre os impactos ambientais, olha, a energia eólica é considerada uma fonte de energia limpa, então não emite poluentes atmosféricos, nem gases do efeito estufa durante a geração da eletricidade. No entanto, a instalação desses parques eólicos, vou te falar, dá uma polêmica, porque tem impactos ambientais, né? Então, altera os habitats naturais, colisão de aves, morcegos, fora a questão do aspecto paisagístico de todo lugar, que muda totalmente, né? Vira uma outra realidade e, por isso, foram, inclusive, o motivo de grandes partes dos problemas enfrentados aí no processo de instalação desses parques eólicos. Bom, o futuro da energia eólica no Brasil é promissor, só que enfrenta desafios muito parecidos com os desafios da energia solar, com relação à integração da geração da energia gerada pelo parque eólico na rede elétrica principal. Então, a instalação do parque eólico é uma coisa, você integrar a capacidade de gerar energia elétrica desse parque eólico na rede elétrica principal, para a distribuição dessa energia, aí que, vou usar uma força de expressão, o bicho pega. Porque é exatamente aí onde exige muito aparato técnico e investimento para que isso aconteça. Onde precisa, de fato, tirar a mão do bolso e colocar o dinheiro na mesa para que aconteça todo esse processo. Encerramos aqui mais uma fonte de energia renovável, que foi a energia eólica. Vamos agora para a última fonte de energia renovável, que é a biomassa. Vamos direto, mas antes quero só te lembrar que vamos daqui a pouquinho resolver os memory cards. Então fica ligado que nos memory cards você vai garantir que tudo foi visto, não deixou passar nada. Vamos resolver, são afirmações, né, de correto e errado, para poder resumir tudo que a gente está vendo aqui, perfeito? Então vamos lá, biomassa. Bom, o que é a biomassa? A biomassa é a matéria orgânica que é proveniente de plantas e animais que podem ser utilizados como fonte de energia. Essa matéria orgânica inclui resíduos agrícolas, florestais, urbanos e industriais. Perfeito? Além de, claro, culturas energéticas especificamente cultivadas para esse fim, tá? Como o eucalipto e a cana-de-açúcar. Perfeito? Então existe, vamos lá, culturas energéticas que são cultivadas especificamente para se transformar em biomassa, que é o caso do eucalipto e da cana-de-açúcar. Só que, além disso, para gerar a biomassa, é possível também utilizar de outras matérias orgânicas, perfeito? Que são naturalmente resíduos agrícolas, resíduos florestais, resíduos urbanos e até resíduos industriais, perfeito? Então é isso. Existem várias formas de converter biomassa em energia. Nós temos a combustão direta, nós temos a pirólise ou gaseificação, nós temos a fermentação e nós temos a digestão anaeróbica. Muita atenção para a gente entender resumidamente cada um desses tipos. Vamos lá. Na combustão direta, que essa é uma das formas de converter biomassa em energia. Vamos lá. Então, biomassa, tá? Vai se transformar em energia, exige uma dessas 4 formas, que são etapas, que a gente vai entender como funciona cada uma delas. Na combustão direta, nós temos a queima da biomassa para produzir calor, que pode ser utilizado para aquecer ou gerar eletricidade em usinas termoelétricas. Então, aqui é a combustão direta. Queimou, produziu calor, esse calor vai gerar eletricidade em usinas termoelétricas. A segunda forma, nós temos a pirólise e gaseificação, que são processos térmicos que transformam a biomassa em gás combustível, em gás, né, através de um combustível vegetal. Aqui vai transformar a biomassa em um gás, que é um combustível, ou em um carvão vegetal, que nós inclusive vimos anteriormente, que pode ser utilizado como fonte de energia. A fermentação é o processo já bioquímico, porque ele converte os açúcares presentes na biomassa em etanol,
que é um biocombustível líquido muito utilizado, cada vez mais utilizado em veículos. E nós temos a digestão anaeróbica, que é o processo já biológico, que utiliza micro-organismos para poder decompor a biomassa em condições anaeróbicas, ou seja, sem oxigênio. Esses micro-organismos, eles decompõem ali a biomassa e ali produzem o biogás, que é composto principalmente por metano. Pegou? Essas são as 4 formas para converter, para converter a biomassa em energia. Vamos entender agora a importância da biomassa no Brasil. O Brasil é um dos líderes mundiais na produção e utilização de biomassa para a geração de energia, graças à sua rica biodiversidade e grande disponibilidade de recursos naturais. A biomassa representa cerca de 9% da matriz energética brasileira, desempenhando um papel muito importante na diversificação das fontes de energia do país. Um dos principais exemplos no uso de biomassa no Brasil é a indústria de biocombustível, com destaque aí para o etanol, que é produzido a partir da cana-de-açúcar. Lembra que eu falei que então a fermentação é o processo bioquímico que ele converte aí os açúcares presentes na biomassa em etanol, que é utilizado nesse caso a cana-de-açúcar. E é importante lembrar também que o Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, tá? E também é o maior exportador de etanol de cana-de-açúcar, que é considerado mais sustentável que o etanol de milho. Então vamos lá, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E o Brasil também é o maior exportador de etanol de cana-de-açúcar especificamente, sendo o etanol de cana-de-açúcar considerado mais sustentável do que o etanol de milho. Perfeito? O setor sucroalcooleiro é um dos pilares da produção de biomassa no Brasil. Em 2020, o Brasil produziu cerca de 30 bilhões de litros de etanol, utilizando aproximadamente metade da safra de cana-de-açúcar para produzir o biocombustível. Além do etanol, a cana-de-açúcar também é utilizada para produzir bioeletricidade, gerada a partir da queima do bagaço e da palha em usinas termoelétricas. Um exemplo importante de biomassa no Brasil é a produção de biogás, a partir dos resíduos agroindustriais e de aterros sanitários. O biogás é utilizado para gerar eletricidade e como combustível veicular, contribuindo também para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Bom, a biomassa tem impactos econômicos também no Brasil, contribuindo para gerar empregos e desenvolvimento econômico, principalmente nas regiões rurais, tá? A indústria de biocombustível gera milhares de empregos diretos e indiretos, porque vão desde o cultivo da cana-de-açúcar até a produção e distribuição do etanol. E além disso, a biomassa também oferece benefícios sociais, porque promove o desenvolvimento regional em áreas mais remotas. Muitas comunidades rurais, a biomassa é a principal fonte de energia, inclusive para aquecimento e para cozimento, então melhorando a qualidade de vida dos habitantes dessa região. A biomassa é considerada uma fonte de energia mais limpa em comparação com outros combustíveis fósseis, mas muita atenção porque ela apresenta alguns desafios ambientais. Porque como a gente viu, queima, a gente falou muito sobre processos, gaseificação, queima direta, combustão, tudo isso a gente já conecta com emissão de gases do efeito estufa. Então, a queima de biomassa, sim, pode emitir poluentes atmosféricos, como partículas e óxidos de nitrogênio, que podem impactar na qualidade do ar e na saúde pública. Então é sério, porque aqui ele está mais ligado à questão da emissão de partículas, tá? O que não afeta nem tão diretamente o ar, com relação aos gases de efeito estufa, mas afeta diretamente a respiração das pessoas. E o cultivo de culturas energéticas, como é o caso do eucalipto e a cana-de-açúcar, pode acabar resultando em desmatamento e degradação do solo se não forem geridos de forma sustentável. Então é muito importante que as práticas agrícolas e a produção de biomassa sejam sustentáveis ao longo do tempo e que os resíduos sejam geridos adequadamente para poder minimizar esses impactos ambientais. O fato curioso é que o Brasil foi pioneiro na introdução do etanol como combustível veicular em larga escala. Você sabia disso? Pois é, o Programa Nacional Proálcool, lançado em 1975, incentivou o uso de etanol como alternativa à gasolina durante a crise do petróleo. Continua sendo um modelo de sucesso,
produzindo energias renováveis e, além disso, a biomassa para geração de eletricidade tem crescido muito no Brasil. Em 2020, a bioeletricidade é responsável por 5% da eletricidade consumida no país, contribuindo muito aí como um grande componente, um grande participante da matriz energética do Brasil. Contribuímos aí nossa abordagem geral das fontes de energia renováveis e não renováveis. Vamos agora revisar tudo que foi visto em 10 memory cards para garantir que nada tenha passado em todo o conteúdo de hoje. Bom, e já está na tela o primeiro memory card, que são afirmações que nós vamos resolver juntos, julgando correto ou errado cada uma dessas afirmações com os comentários, tá? Eu não vou me prolongar muito em cada um dos memory cards. Eu vou, claro, ler para você a questão, vamos resolver juntos, vou colocar aqui os comentários, só que eu vou seguir adiante porque isso aqui são praticamente os assuntos que já foram apresentados durante toda a aula. Então, o objetivo aqui é fazer uma revisão geral, né, com uma revisão geral de todo o conteúdo que foi apresentado para garantir que, de fato, você teste aí o seu conhecimento já adquirido. Então, vou chamar aqui a sua atenção, se você está sentado, se está no sofá, se está na cadeira, se ajeite aí, se está deitado, se ajeite, fica um pouco mais concentrado aqui agora, porque essa etapa é fundamental também para a gente fechar com chave de ouro. Então, toma água, lava o rosto, porque aqui é a revisão de tudo que foi visto, perfeito? Então, é muito importante a sua concentração aqui agora, porque eu vou testar, de fato, o seu aprendizado em todo o conteúdo sobre fontes energéticas. Eu separei 40 memory cards, são 5, tá? 5 para cada uma das fontes que a gente viu aqui. Foram 8 fontes, 4 renováveis e 4 não renováveis, tem 40 memory cards para a gente resolver, perfeito? Então vamos lá para o primeiro, que diz o seguinte: o Brasil é um dos principais produtores de petróleo do mundo, com produção significativa no pré-sal desde 2007. E aí, essa afirmação está correta ou está errada? Perfeito, afirmação correta. O Brasil é reconhecido como um dos maiores produtores de petróleo, sim, de fato, principalmente devido à exploração do pré-sal que foi abordado na afirmação. E com relação a datas, desde 2007, de fato, o pré-sal tem sido uma importante fonte de petróleo para o país, contribuindo aí significativamente para a economia e também colocando o Brasil entre os 10 maiores produtores globais do petróleo. Perfeito? Vamos adiante. Vamos aqui. A Petrobras foi criada em 1939, quando a exploração do petróleo começou no Brasil. Afirmação correta ou errada? Errada, porque a exploração de petróleo no Brasil começou em 1939, mas a Petrobras foi criada posteriormente ali no final da década de 50, começo da década de 60. Então, muita atenção aí à pegadinha, tá? Petrobras não foi criado em 39, e sim a exploração de petróleo no Brasil começou em 39. A empresa Petrobras desempenha um papel muito importante no setor de petróleo e gás no Brasil, sendo o líder na tecnologia de exportação em águas profundas e contribuindo para o desenvolvimento econômico nacional, que foi um assunto aí que eu explorei bastante, essa curiosidade de ser o líder na exploração em águas profundas, colocando aí na prática, inclusive, o seu sucesso nas atividades de exploração do pré-sal. Perfeito? Vamos adiante. O petróleo é uma fonte significativa de gases de efeito estufa e apresenta riscos de derramamentos. Correto ou errado? Perfeito, correto. A queima de petróleo contribui para a emissão de gases do efeito estufa, que são responsáveis por mudanças climáticas. E, além disso, a exploração e o transporte de petróleo também apresenta riscos de derramamentos. Nós temos os exemplos do acidente do Golfo do México em 2010 e na Bacia de Campos em 2011, que foram acidentes que causaram graves danos ambientais. Vamos para o próximo. A Petrobras não possui inovações tecnológicas significativas e não exporta tecnologia. Está correto ou errada essa afirmação? Extremamente errada, né? Nós acabamos de ver que a Petrobras é líder em tecnologia de exportação em águas profundas, inclusive com inovações que são reconhecidas e exportadas para o mundo todo. A empresa tem investido em tecnologia avançada para poder melhorar a eficiência da extração de petróleo e também reduzir os impactos ambientais, destacando aí principalmente no cenário internacional, não vai esquecer. O setor de petróleo no Brasil não enfrenta volatilidade de preços nem competição com energias renováveis. Está correto ou está errado?
Absolutamente errado. O setor de petróleo é altamente volátil, instável, os seus preços flutuam devido a fatores econômicos e também geopolíticos, tá? Além disso, há também uma crescente competição com as energias renováveis, que estão se tornando cada vez mais viáveis economicamente e, claro, ambientalmente. Isso reforça a necessidade de uma matriz energética mais diversificada e de tecnologias limpas para poder equilibrar a exploração também com a proteção ambiental. Perfeito? Vamos adiante. Agora sobre o gás natural. O gás natural é um combustível fóssil formado principalmente por metano, CH4, e é considerado mais limpo do que o carvão e o petróleo. Correto ou errado? Correto. O gás natural, de fato, é composto majoritariamente por metano e a sua queima produz menos dióxido de carbono, o CO2, em comparação com outros combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Isso faz dele uma alternativa mais limpa e contribui também para a redução das emissões de gases do efeito estufa e poluentes. Perfeito? Vamos adiante. Embora o gás natural emita menos CO2, o metano é um potente gás do efeito estufa. Perfeito. Por quê? Ao mesmo tempo que o gás natural queima de forma mais limpa do que o carvão e o petróleo, o metano, que é o seu principal componente, é um gás de efeito estufa muito mais potente do que o CO2. Então, vazamentos de metano durante a extração e o transporte podem ter um impacto ambiental muito grave, destacando a necessidade principal de tecnologias para prevenir e mitigar esses possíveis vazamentos. O uso do gás natural veicular, o GNV, não é considerado uma alternativa limpa? Correto ou errado? Errado, porque nós vimos que o gás natural veicular, o GNV, é visto como uma alternativa mais limpa aos combustíveis tradicionais, como a gasolina e o diesel. O GNV emite menos poluentes e gases de efeito estufa, o que acaba deixando ele uma opção mais sustentável para o transporte, além de ser economicamente vantajoso em diversos outros casos. Agora, carvão natural. No Brasil, o carvão natural é formado principalmente a partir da decomposição de matéria inorgânica e a hulha é o tipo mais comum. Correto ou errado? Essa é boa. Olha a pegadinha aí, né? Porque o carvão natural, primeira afirmação errada. E vamos lá, o carvão natural é um combustível fóssil formado pela decomposição de matéria orgânica e não inorgânica, como foi colocado na questão. Então, essa decomposição da matéria orgânica acontece ao longo de milhões de anos. E no Brasil, a hulha é de fato o tipo mais comum de carvão utilizado principalmente nas indústrias siderúrgica e na geração de energia. Então, o erro aí da afirmação foi dizer que ele é formado a partir da decomposição de matéria inorgânica, quando, na verdade, é da matéria orgânica. E aí, o carvão natural é usado principalmente na geração de energia elétrica e na indústria siderúrgica, com reservas concentradas no sul do Brasil? Correto ou errado? Correto. O carvão natural no Brasil é amplamente utilizado para gerar energia elétrica e também na indústria siderúrgica. As principais reservas estão localizadas na região sul do país, onde a extração e o uso desses recursos são mais economicamente importantes. A mineração e a queima de carvão não causam poluição significativa nem contribuem para mudanças climáticas, correto ou errado? Errado. A mineração e a queima de carvão são processos que causam sim poluição do ar e que contribuem significativamente para as mudanças climáticas, tá? Devido que a emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, CO2, e também muito importante aqui para o carvão, que é a liberação de poluentes atmosféricos, de demais outros poluentes atmosféricos. Perfeito? Vamos lá, essa aqui é boa. O carvão vegetal é produzido no Brasil e pode ser uma fonte renovável se manejado sustentavelmente. Correto ou errado essa aqui? Correto, perfeito, porque o carvão vegetal é uma alternativa renovável ao carvão mineral, especialmente quando ele é produzido a partir de florestas plantadas e manejadas de forma sustentável. Muita atenção a isso. Nesses casos, seu uso é mais ecológico, é mais ecologicamente viável e pode também, claro, ajudar a reduzir a dependência de combustíveis fósseis.
mas muita atenção a essa condição, quando produzido a partir de florestas plantadas e manejadas de forma sustentável. Perfeito? Então aqui, sim, o carvão vegetal será uma alternativa renovável à opção do carvão mineral. O uso de carvão natural no Brasil está aumentando à medida que a matriz energética se diversifica. É verdade isso? Errado. O uso de carvão natural no Brasil está diminuindo conforme o país tem buscado diversificar sua matriz energética e também aumentar a participação de fontes renováveis, incluir a participação de fontes renováveis na matriz. Essa transição é parte de um esforço para poder reduzir as emissões de carbono e também reduzir aí os impactos ambientais associados ao uso dos combustíveis fósseis. A energia nuclear é gerada pela fissão de átomos de urânio e é considerada uma fonte de energia renovável? Correto ou errado? Errado, porque a energia nuclear é sim gerada pela fissão de átomos de urânio, ok, mas não é considerada uma fonte de energia renovável, porque utiliza urânio e esse recurso ele é finito, perfeito? No entanto, veja bem, uma característica muito especial aqui dessa fonte de energia é que a energia nuclear é uma fonte de baixa emissão de carbono, o que faz com que ela seja, em termos de redução de emissão, muito atraente, porque ela tem uma baixa emissão de gases do efeito estufa. Então, resumindo, energia nuclear é uma fonte de baixa emissão de carbono, que deixa ela muito atraente porque ela tem essa redução na emissão de gases do efeito estufa. Perfeito? Mas ela ainda assim é considerada uma fonte de energia não renovável. As usinas nucleares Angra 1 e Angra 2, em Angra dos Reis, contribuem com cerca de 3% da capacidade elétrica do Brasil. Perfeito? Correto ou errado? Correto. As usinas nucleares de Angra dos Reis, com uma capacidade combinada de 2.000 megawatts, são responsáveis por aproximadamente 3% da capacidade elétrica do Brasil, aproximadamente. Elas complementam a matriz energética do país, fornecendo uma fonte estável de energia, principalmente em situações de escassez hídrica. Então, consegue aí ser um plano de contingência, um plano de backup nessas condições. A energia nuclear não apresenta riscos significativos e é completamente segura? Correto ou errado? Errado, e veja só, embora a energia nuclear seja uma fonte de baixa emissão de CO2, é muito importante você ter atenção a isso aqui. Então vamos lá, embora a energia nuclear seja uma fonte de baixa emissão de CO2, que é o que eu venho falando praticamente na aula e que nós acabamos de resolver memory card sobre esse assunto, a energia nuclear apresenta desafios muito grandes, significativos em termos de segurança, incluindo o gerenciamento de resíduos radioativos e o risco de acidentes nucleares como os que aconteceram em Chernobyl e Fukushima. Então, a segurança e a gestão de resíduos são questões muito importantes para garantir aí a expansão segura da energia nuclear. Ainda em energia nuclear, esse memory card diz o seguinte: o Brasil possui uma das maiores reservas de urânio do mundo, ocupando a 7ª posição. Correto ou errado? Correto. O Brasil é rico em recursos de urânio, sim, possuindo a 7ª maior reserva do mundo. Essa abundância de urânio oferece ao Brasil um grande potencial para expandir a sua capacidade de energia nuclear, aumentando aí a segurança energética e diversificando a matriz energética nacional. Para fechar energia nuclear, vamos ao último memory card. A expansão de energia nuclear no Brasil não exige investimentos em segurança ou pesquisas em tecnologias avançadas. Isso aqui é meio óbvio, né? Mas vamos lá. Correto ou errado? Errado, porque a expansão de energia nuclear exige grandes investimentos em segurança, tanto em segurança quanto no desenvolvimento de tecnologias avançadas. É necessário garantir que as operações nucleares sejam seguras, transparentes, para tentar reduzir e minimizar os riscos ambientais e de saúde pública, além de aumentar, claro, a aceitação pública dessa fonte de energia e, como eu falei na nossa aula, gera um grande debate aí, polêmica em torno do investimento, né, da inclusão, da ampliação, da expansão dessa tecnologia ou não.
devido aos seus riscos, né, inerentes aí, à probabilidade de acidentes nucleares. Começando aqui agora os memory cards da parte de energias, de fontes energéticas renováveis. Vamos agora com a hidrelétrica. Então, a questão diz o seguinte: as hidrelétricas utilizam a energia cinética e potencial da água para gerar eletricidade e representa cerca de 60% da capacidade elétrica instalada no Brasil. Tá? Então, essa é a afirmação do nosso primeiro memory card de hidrelétricas. Correto ou errado? Correto, perfeito. As hidrelétricas são a principal fonte de geração de energia elétrica no Brasil, aproveitando aí a energia cinética e potencial da água. Perfeito, afirmação correta. E esse método de geração é eficiente, o que contribui aí significativamente para a matriz energética do país, representando aproximadamente 60% da capacidade instalada. E só uma observação aqui antes de nós partirmos para a próxima questão. É importante você saber diferenciar que existe a matriz de fontes, a matriz energética e a matriz elétrica, tá? A matriz energética, ela junta todas as fontes energéticas, né, que geram energia de forma geral aí no país. E a matriz elétrica, ela agrupa as fontes que contribui diretamente com energia elétrica e não com outras formas de energia. Perfeito? Tá claro? Então, a matriz de energia, a matriz energética, ela faz uma soma de todas as fontes que contribuem de alguma forma com energia de alguma maneira, certo? Seja energia térmica, seja energia elétrica, seja outros tipos de energia. A matriz elétrica, ela só considera aquelas fontes que contribuem apenas como uma fonte de energia elétrica. Então, é necessário você saber e entender que existem esses dois tipos de fonte. Perfeito? Vamos adiante. Bom, a questão diz o seguinte: a usina hidrelétrica de Itaipu é a maior usina do mundo, localizada no Rio Paraná, com 14 gigawatts de capacidade. Essa afirmação está correta ou está errada? Errada. A usina de Itaipu é a segunda maior hidrelétrica do mundo, em termos de capacidade instalada, localizada no Rio Paraná. Com a capacidade de 14 gigawatts, Itaipu é um exemplo de sucesso e cooperação entre Brasil e Paraguai, fornecendo energia para ambos os países. A construção de hidrelétricas não causa impactos ambientais significativos, como inundação de terras ou emissão de metano. Correto ou está errado essa questão? Errada, porque a construção de hidrelétricas pode sim causar impactos ambientais severos, inclusive inundação de terras, a destruição de habitats naturais e o deslocamento de comunidades. Além disso, a decomposição de vegetação que fica submersa devido à inundação das terras pode liberar metano, que é um potente gás de efeito estufa, impactando aí muito negativamente para o meio ambiente. Então, fique muito atento a esses exemplos de causas de degradação ambiental gerado aí pela construção de usinas hidrelétricas. A usina hidrelétrica de Belo Monte é a maior usina do Brasil, localizada no rio Xingu, com 11,2 gigawatts de capacidade. Correto, perfeito. Belo Monte é a maior usina hidrelétrica brasileira, 100% brasileira, localizada no rio Xingu, com uma capacidade instalada de 11,2 gigawatts. A usina tem um papel muito importante no fornecimento de energia para o país, mas também é alvo de muitos debates devido aos seus impactos socioambientais. A energia hidrelétrica no Brasil começou a ser utilizada apenas na década de 70, com o Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos, correto ou errado? Errado. O uso de energia hidrelétrica no Brasil começou lá no início do século XX, só que só foi na década de 70 que houve um investimento aí massivo com o Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos, perfeito? Então, esse programa aí tinha como objetivo expandir a capacidade hidrelétrica do país para atender a crescente demanda por energia. E, a partir disso, foram dado início aos projetos de construção das grandes usinas hidrelétricas por todo o país. Vamos agora para a energia solar.
Primeira questão. A energia solar fotovoltaica converte a luz solar diretamente em eletricidade usando células fotovoltaicas, enquanto a energia solar térmica usa a radiação solar para aquecer fluidos e gerar eletricidade ou calor. Correto ou errado? Correto. A energia solar fotovoltaica e térmica são as duas abordagens diferentes, distintas, para poder aproveitar a energia do Sol. A tecnologia fotovoltaica utiliza as células de silício para converter a luz do Sol diretamente em eletricidade, enquanto que a energia solar térmica ela aproveita o calor do Sol para poder aquecer fluidos, podendo ser usada para aquecimento direto, ou para gerar eletricidade através das turbinas a vapor. Então, uma faz essa conversão da energia do Sol, da incidência dos raios de Sol para energia elétrica, através das células de silício, e a outra utiliza a temperatura, que é gerada através da incidência solar para aquecer fluidos, ou utiliza essa temperatura, esse calor, para poder trabalhar as turbinas termoelétricas. O Brasil é um dos 10 maiores mercados de energia solar do mundo, com um potencial significativo devido à baixa incidência de radiação solar? Correto ou errado? Tem alguma coisa errada aí, hein? Bom, vamos lá. A afirmação está errada, tá? Mas vamos entender. O Brasil tem um grande potencial para energia solar devido à alta incidência de radiação solar em várias partes do país. Então, quando ele diz que é devido à baixa incidência, está totalmente contrário, não é lógico. Então, esse potencial tem sido explorado com sucesso, colocando o Brasil entre os 10 maiores mercados de energia solar do mundo. Então, essa afirmação, que já dá no início da questão, está correta. O que é impulsionado, claro, por incentivos governamentais e avanços da tecnologia. Tá? Então, o que está errado aqui da questão é dizer que esse potencial se deve à baixa incidência da radiação solar, quando, na verdade, se deve principalmente à alta incidência da radiação solar. E aqui, vamos lá. A capacidade instalada de energia solar no Brasil em 2023 é de 14 gigawatts, suficiente para abastecer cerca de 7 milhões de residências. Correto ou errado? Correto, perfeito. A capacidade instalada de energia solar no Brasil ultrapassou 14 gigawatts em 2023, o que é suficiente para fornecer eletricidade a aproximadamente 7 milhões de residências. Esse crescimento é resultado de investimentos em tecnologias renováveis e da crescente aceitação da energia solar como aí uma alternativa viável e sustentável para as residências. Vamos lá. A maior usina solar da América Latina está localizada em São Paulo, a usina solar de Pirapora. Correto ou errado essa afirmação? E olha a pegadinha aí, está errada. Mas vamos entender o porquê. A maior usina solar da América Latina está localizada na Bahia e é conhecida como usina solar de Pirapora. Então, o erro da questão é dizer que ela está localizada no estado de São Paulo. Perfeito? Então, vamos entender. Essa usina representa um marco para o desenvolvimento de energia solar no Brasil, o que contribui para a diversificação da matriz energética e a redução da dependência de combustíveis fósseis. E para fechar mais essa fonte de energia, a energia solar gera poucas emissões de poluentes e gases de efeito estufa, mas existem questões ambientais relacionadas à fabricação e reciclagem de painéis solares. Tá correto ou está errado? Correto, perfeito. Inclusive eu chamei bastante atenção para isso aí na aula, para não ser vítima de pegadinha aí com afirmações que excluem qualquer possibilidade de poluição por parte da fonte de energia solar. Então, embora a energia solar seja, sim, de fato, uma fonte de baixa emissão de carbono durante sua operação e quase nenhuma emissão de carbono, a fabricação e a reciclagem de painéis solares apresentam aí alguns desafios ambientais. O processo de produção pode envolver materiais tóxicos, como o silício, que é o caso da energia solar fotovoltaica, e consumir muita energia também, tá? O processo de produção dessas células, destacando a necessidade de desenvolver métodos de produção e reciclagem mais sustentáveis. Como eu falei na aula, um dia todos esses painéis vão precisar serem descartados, serem renovados, serem trocados, devido à sua vida útil, chegar aí
precisar fazer uma troca. Então vai precisar trabalhar meios adequados de se fazer o descarte de todos esses materiais. Agora na energia eólica, vamos lá. A energia eólica é gerada a partir do movimento da água, utilizando turbinas hidrelétricas para converter energia cinética em eletricidade. Correto ou errado? Errado, né? Só que apesar da pergunta, a resposta ser até óbvia, o objetivo aqui é trabalhar a revisão geral da nossa aula, tá? Para, de fato, garantir que você tenha entendido todo o assunto que foi apresentado. Então, essa questão está errada porque a energia eólica é gerada pelo movimento do ar, dos ventos, não da água. As turbinas eólicas capturam a energia cinética dos ventos e a convertem em eletricidade. É uma fonte de energia renovável e limpa, com baixas emissões de gases de efeito estufa. O Brasil é um dos 10 maiores produtores de energia eólica do mundo, graças à sua extensa costa litorânea e ventos constantes. Correto ou está errado? Correto. O Brasil, de fato, tem um grande potencial para gerar energia eólica devido à vasta extensão litorânea e aos ventos que são constantes nessa região, principalmente ali no Nordeste. Isso deixa o Brasil entre os 10 maiores produtores de energia eólica, com um rápido crescimento, inclusive no sentido aí nos últimos anos, impulsionado em grande parte por políticas e incentivo. E aqui, em 2023, a capacidade instalada de energia eólica no Brasil ultrapassou 22 gigawatts, representando aí cerca de 11% da matriz elétrica, não vai esquecer, matriz energética e matriz elétrica. Aqui está citando a matriz elétrica nacional. Correto. Com mais de 22 gigawatts de capacidade instalada, a energia eólica representa de fato uma parte significativa da matriz elétrica brasileira, cerca de 11%. A maior parte dessa capacidade vem do Nordeste, que abriga ali 80% de toda a infraestrutura eólica do país. A energia eólica tem emissões significativas de poluentes e gases de efeito estufa e não apresenta impactos ambientais. Correto ou errado? A questão fez uma grande salada, né? Afirmação errada. A energia eólica é uma fonte limpa, com emissões quase nulos, quase não tem praticamente emissão de poluentes e gases de efeito estufa durante a sua operação. No entanto, pode haver impactos ambientais, como alterações de habitats naturais e riscos de colisões para aves, tá? Então, o planejamento cuidadoso e as tecnologias adequadas são importantes para minimizar esses impactos, além também dos impactos paisagísticos da natureza, etc. Tá bom? Então, com relação à emissão de gases de efeito estufa, praticamente são nulos as emissões desses gases, tá? Então, nesse sentido, não há impacto negativo ao meio ambiente. Porém, existe impacto, sim, com relação a alterações de habitats devido à instalação de grandes parques eólicos e os riscos de colisão para aves. Perfeito? Vamos adiante. O Complexo Eólico de Serra Branca, no Rio Grande do Norte, é um dos maiores da América Latina e utiliza inovações como o bombeamento de água e sistemas híbridos com energia solar. Verdade isso? Correto, perfeito. O Complexo Eólico de Serra Branca é um dos maiores complexos eólicos da América Latina, de fato, localizado ali no Rio Grande do Norte. E ele incorpora tecnologias bem inovadoras, inclui até um sistema híbrido que combina tanto energia eólica quanto energia solar, além de também aplicações como um bombeamento de água. Perfeito? Vamos agora para a biomassa. Bom, nessa primeira questão diz o seguinte: a biomassa representa cerca de 9% da matriz energética brasileira. Aqui a gente está falando agora de matriz energética brasileira, e não de matriz elétrica, como nós falamos na hidrelétrica, na energia solar, na energia eólica. Então aqui, matriz energética. Perfeito? Então vamos lá. A biomassa representa cerca de 9% da matriz energética brasileira, com o Brasil sendo um dos líderes na produção e uso de biomassa para energia. E essa afirmação está correta, porque de fato a biomassa é uma parte importante da matriz energética do Brasil, representando aproximadamente 9%. O país é um dos líderes mundiais na utilização de biomassa, principalmente na produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, que é um exemplo
notável, um exemplo muito importante aí de como a biomassa pode ser utilizada de forma eficiente e também sustentável. Aqui diz o seguinte: a queima de biomassa não emite poluentes atmosféricos e é completamente inofensivo ao meio ambiente. Será? Correto ou errado? Totalmente errado, né? Porque a queima de biomassa pode sim emitir poluentes atmosféricos, como monóxido de carbono e outros componentes orgânicos que são bem voláteis. Além disso, o cultivo de culturas energéticas pode causar também o desmatamento e a degradação do solo se não for gerenciado de forma sustentável, destacando aí principalmente a necessidade de práticas de manejo que sejam responsáveis. Perfeito? Vamos adiante. Vamos lá, o Brasil é pioneiro no uso de etanol como combustível veicular e a bioeletricidade a partir da cana-de-açúcar representou 5% da eletricidade consumida em 2020. Correto ou errado? Correto. De fato, o Brasil foi pioneiro na introdução do etanol como combustível para veículos, tá? Com um programa nacional de etanol que começou na década de 1970. Além disso, a bioeletricidade produzida a partir do bagaço da cana-de-açúcar contribui também significativamente para a matriz elétrica do país, representando uma parte considerável da eletricidade consumida no Brasil. A produção de biogás no Brasil é feita exclusivamente a partir de resíduos florestais e agrícolas, sem utilizar resíduos agroindustriais ou aterros sanitários. Correto ou errado? Questão importante. Afirmação errada, porque a produção de biogás no Brasil inclui sim a utilização de resíduos agroindustriais, aterros sanitários, além também dos resíduos florestais e agrícolas. Esse uso variado de resíduos ajuda a minimizar o desperdício, enquanto também gera energia renovável, contribuindo, além de tudo isso, para a sustentabilidade e a economia circular. E para fechar os memory cards da nossa aula sobre fontes energéticas, vamos a esse último ainda sobre biomassa. A biomassa contribui para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos, especialmente em regiões rurais, promovendo acesso à energia em áreas remotas. Correto ou errado? Correto. Perfeito. A biomassa é uma importante fonte de geração de empregos e desenvolvimento econômico, principalmente nas regiões rurais, porque oferece a oportunidade de trabalho em setores como cultivo, colheita, processamento e geração de energia, além também de melhorar o acesso à energia de áreas mais remotas, tá? E menos desenvolvidas, promovendo também a inclusão energética. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui sobre todo esse conteúdo, falando sobre as fontes energéticas do nosso país, as fontes renováveis, não renováveis. Espero que tenha ficado muito claro para você toda a explicação, todos os conceitos. Espero que você garanta a sua inscrição no canal, você que está chegando agora, e venha acompanhar todos os demais conteúdos que estão disponíveis aqui para seus estudos. Claro, deixe ativadas as notificações para ser lembrado quando eu subir a próxima aula, que vai ser a parte 2 de matriz energética, e essa parte 2 será focada em recursos minerais. Excelente conteúdo, também muito importante para a matéria de realidade brasileira. Perfeito? Te espero na próxima aula.